Olá. Olha, a disputa pelo poder em Rondônia está se redesenhando completamente. Temos novas alianças, velhas rivalidades vindo à tona e estratégias bem complexas, tanto para o governo quanto para o Senado, que estão agitando tudo. Nesta análise, a gente vai decifrar direitinho os movimentos que estão mudando o jogo político no Estado. E para a gente já começar a entender o clima, essa frase aí do Hildon Chaves sobre a ex-deputada Mariana Carvalho dá o tom da coisa. A busca é por aliados dispostos a uma batalha intensa. Fica bem claro que montar uma chapa agora não é só uma questão de estratégia, não. É um verdadeiro teste de resistência. O movimento que bagunçou esse tabuleiro todo é a filiação do Hildon Chaves à União Brasil e o anúncio de que ele é pré-candidato ao governo. Pensem bem, ele tem uma popularidade altíssima em Porto Velho. A entrada dele no jogo simplesmente força todos os adversários a pararem e recalcularem suas rotas. Bom, vamos mergulhar nisso então. Primeiro, a gente vai olhar para a disputa pelo Palácio Rio Madeira. Quem são os principais nomes e, mais importante, como é que eles pretendem chegar lá? Até agora, os nomes que estão mais fortes nessa corrida são esses: Expedito Neto, Marcos Rogério, Delegado Camargo, Adailton Fúria e, claro, o recém-chegado Hildon Chaves. E tem um detalhe estratégico aqui que é crucial. De todos eles, o Hildon é o único que já bateu o martelo no vice, o deputado Cirone Deiró, que é um nome de muito peso lá na região de Cacoal. E as estratégias, claro, são bem distintas. De um lado, o Hildon Chaves adota aquele discurso de centro, sabe? O famoso nem esquerda nem direita, para tentar pegar o eleitor indeciso. E com o Cirone de vice, a jogada é clara: dividir a base eleitoral do Adailton Fúria em Cacoal. Já o Expedito Neto aposta tudo no alinhamento com o governo federal, com a promessa de que essa sintonia vai trazer mais investimentos para o Estado. Enquanto isso, lá no PL, o clima nos bastidores está tenso. O partido tem um projeto nacional de fazer a maioria no Senado e por isso anda pressionando o Marcos Rogério a concorrer à reeleição. Se ele de fato recuar da disputa pelo governo, o nome que já surge como alternativa é o do Fernando Máximo. É uma daquelas decisões estratégicas que pode mudar tudo. E não pense que é só no PL que tem movimentação interna, não. No Podemos, o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, que já era dado como pré-candidato certo, acabou levando uma rasteira. Um movimento interno liderado pelo deputado delegado Camargo tirou ele da disputa. Agora, o Flori afirma que vai se dedicar a concluir o mandato na prefeitura. Muito bem. Agora vamos mudar o foco e olhar para outra disputa igualmente acirrada e que, nesse ano, tem um contorno histórico: a corrida pelas 2 vagas ao Senado. No centro dessa batalha estão 2 mulheres com um capital político já bem consolidado. De um lado, a ex-deputada federal Mariana Carvalho, apoiada pelo grupo do Hildon Chaves. Do outro, a deputada federal Silvia Cristina, que também tem aparecido muito bem posicionada nas pesquisas. E isso tudo nos leva a uma pergunta muito significativa. Com 2 vagas em jogo e 2 candidatas tão fortes, será que Rondônia vai eleger pela primeira vez 2 mulheres para o Senado? A possibilidade não é só real, é histórica. E a importância desse cenário é reconhecida até por outros candidatos. O próprio Hildon Chaves, ao comentar a força da Mariana Carvalho e da Silvia Cristina, disse que a possibilidade é concreta e seria muito bem-vinda, destacando a importância da participação feminina na política. Mas olha, nem tudo é sobre estratégia para o futuro. O cenário de agora também está sendo mudado por, digamos, fantasmas do passado. E também por novas regras do jogo eleitoral, que estão sendo testadas pela primeira vez. O caso do ex-governador Ivo Cassol é um exemplo perfeito disso. Ele enfrenta um processo por improbidade que começou lá em 2004. Recentemente, um recurso dele chegou ao STJ. Só que, e aqui está o ponto-chave, a análise será limitada apenas a questões processuais. Em outras palavras, a condenação principal, pelo mérito do caso, por direcionar licitações, está mantida. Já o ex-senador Assir Gurgati está fazendo algo inédito. Depois de ter sido condenado no STF, ele é o primeiro político em Rondônia a usar o mecanismo recém-criado para consultar a Justiça Eleitoral sobre sua condição de elegibilidade antes mesmo de registrar a candidatura. E que mecanismo é esse, afinal? É a chamada declaração de elegibilidade. Antes, um candidato registrava a chapa e só depois a Justiça decidia se ele podia ou não concorrer. Isso gerava uma incerteza enorme. Agora, com essa consulta prévia, o pré-candidato pode ter uma resposta oficial com antecedência, trazendo muito mais segurança jurídica para o processo. E não é um processo simples, não. Ele é bem rigoroso.
passa pela análise de um relator, depois abre um prazo para que outros partidos ou candidatos possam contestar, ou seja, impugnar. Em seguida, recebe um parecer do Ministério Público Eleitoral e só então é julgado por todos os juízes do tribunal. E claro, a política de Rondônia não acontece numa bolha. O que se passa em Brasília, especialmente nos debates sobre ética e legalidade, acaba ecoando no Estado e influenciando a percepção dos eleitores sobre as instituições. E algumas polêmicas nacionais estão ganhando bastante destaque por lá. Por exemplo, a situação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, serve como pano de fundo. As revelações sobre contratos de seu escritório abalaram bastante a sua reputação, mostrando como questões de ética e negócios podem fragilizar qualquer mandato. É um tema que, com certeza, ecoa também entre os eleitores de Rondônia. Mas a controvérsia que está realmente dominando o debate nacional envolve o Supremo Tribunal Federal. Várias reportagens têm revelado contratos milionários entre parentes de ministros e grandes empresas, que, ao mesmo tempo, têm processos bilionários tramitando lá na corte. E este número aqui é emblemático: 18 milhões de reais. Esse teria sido o valor que o filho do ministro Nunes Marques recebeu do Banco Master e da JBS a título de consultoria. É mais um caso para engrossar essa lista que está gerando um enorme desconforto. E a lista de casos só aumenta. Temos o filho de Nunes Marques recebendo essa consultoria milionária, o mesmo banco contratando o escritório da esposa de Alexandre de Moraes e até o ministro Dias Toffoli, que é dono de um resort de luxo. São situações diferentes, claro, mas todas levantam o mesmo debate urgente sobre ética e conflito de interesses no topo do poder judiciário. E tudo isso nos leva, então, à questão de fundo, ao ponto central de toda essa discussão que reverbera da capital federal para o país inteiro. E aqui a gente vê uma diferença gritante. Para um servidor público trabalhar na Câmara ou no Senado, existem regras rígidas que o impedem de ter relações com empresas que possam gerar conflito de interesse. No entanto, para os parentes dos ministros do STF, uma regra parecida simplesmente não existe. E assim, a gente encerra com a pergunta que fica no ar. Se para um cargo comum no Legislativo existem regras claras contra o conflito de interesses, por que a mesma lógica não se aplica aos familiares dos guardiões da nossa Constituição? É uma reflexão fundamental sobre isonomia e sobre a confiança que todos nós depositamos em nossas instituições.